inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you... Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe esta blusa para apresentar, simples e fácil de fazer, sugestivo para iniciantes, porque aqui é reto, não precisa fazer a gola e também não precisa fazer as cavas. Essa blusa é feita com duas partes iguais, frente e costas são iguais e as mangas também. As mangas têm apenas aumentos. O vídeo ficou longo porque eu fiz detalhado para iniciantes, mas não é difícil de fazer. São 4 partes e a costura. Se você gostou, já deixa o seu like e continue assistindo. Eu gastei 5 novelos aproximadamente. Continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Este fio é o Mais Bebê Soft. Esse novelo tem 100 gramas e contém 321 metros. Tem o Tex 311 e tem a sugestão de agulhas para trabalhar entre 4 a 5. Esse fio ele é um pouquinho diferente do fio Mais Bebê comum. O fio Mais Bebê comum tem o Tex 200 e tem a metragem maior. Esse é o soft, então o Tex é um pouquinho diferente. O que é Tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura, a composição, o material que ele foi feito. Então, ele é um pouquinho mais encorpadinho. Então, vem um pouquinho menos do que o fio Mais Bebê comum. Este fio aqui não é lançamento. Eu já tenho esse novelo há algum tempo. Então, pode ser que se encontre uma dificuldade para adquirir esse fio aqui. A cor desse fio é 9128, ele já vem mescladinho assim, né? Matizado, como queira. Então, pode ser que encontre ou não. Este fio, ele é substituível, sim, por algum outro fio com Tex aproximado. Como aqui no rótulo tem a sugestão de agulhas entre 4 a 5 para trabalhar, e eu vou trabalhar de forma dupla significa que eu vou utilizar a pontinha de fora do novelo e vou trabalhar com a pontinha de dentro do novelo. Então, eu vou trabalhar com fio duplo. Então, eu vou achar aqui a pontinha de dentro do novelo e vou trabalhar com ele. E dessa forma, eu vou utilizar uma agulha um pouquinho mais grossa também. Eu vou trabalhar com um par de agulhas número 7. Quando eu comentei que esse fio pode ser substituído, porque pode ser que se encontre uma dificuldade de encontrá-lo, eu fiz uma amostra com o fio Molê, com a agulha número 7 também. E o efeito que eu tive foi praticamente o mesmo. Eu fiz a minha amostra e eu vi quantos pontos eu tenho em 10 centímetros. Eu recomendo sempre, em qualquer início de trabalho, fazer uma amostra com o material a ser utilizado e uma fita métrica, que é indispensável. Então, eu tenho aqui em 10 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 pontos em 10 centímetros. Então, é a mesma quantidade que eu tenho utilizando este fio. Então, como o meu ponto é apertado, o meu ponto meia é torcido. Então, a tensão do meu ponto é bem apertada. Então, eu gasto um pouco mais de lã e o meu trabalho eu consigo trabalhar com a agulha número 7. Se o seu ponto for mais soltinho, recomendo o uso da fita métrica. Então, para o trabalho que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar um par de agulhas número 7 e vou utilizar um par de agulhas número 5. Por que 2 pares de agulha?
O par de agulha número 5 é para eu fazer a barra. Eu só vou utilizar a agulha 5 para fazer a barra de baixo e do punho, né? É uma blusa que eu vou fazer. Então, antes de começar a tecer a minha peça, eu preciso separar o material que eu vou usar. Então, eu vou usar este fio, eu vou utilizar essas agulhas e eu vou utilizar a fita métrica. Junto com isso, eu vou utilizar uma tesoura para cortar o fio no final do trabalho, uma agulha de tapeçaria para costurar as partes da blusa, e eu preciso de ter uma amostra, uma anotação aqui. Então, eu já marquei aproximadamente o que eu vou precisar e eu fiz uma amostra. Para fazer a amostra, eu usei a fita métrica e eu usei a parte maior do meu corpo, né, como medida. Então, eu tenho de busto 101 centímetros. Aí, você meça o quadril, a cintura, vê qual é a parte maior do seu corpo e meça. Então, eu anotei aqui o meu busto, 101 centímetros. Como são duas partes, frente e costas, né, deu 102. Eu arredondei para 102. Eu fiz a minha amostra e eu sei que na agulha número 7 eu tenho 15 pontos em 10 centímetros. Eu fiz a continha aqui. Então, se em 10 centímetros eu tenho 15 pontos e em 101 centímetros eu vou ter quantos pontos? E eu fiz a continha e eu cheguei à conclusão de que daria, né, 151,50. Dividido por 2, dá 75,75. Eu arredondei para 76 pontos. Então, na minha tensão de pontos, na minha amostra para o tamanho que eu quero do meu busto 101, eu acrescentei, eu arredondei de 75 para 76 pontos. E eu vou utilizar 2 pontos de bordas para me facilitar nas costuras laterais. E o trabalho também vai ficar mais alinhado. Então, no total, 78 pontos. Essa quantidade que eu vou utilizar para a parte da frente e a parte das costas. Porque a parte da frente é igualzinha à parte das costas. E esse modelo, ele é muito simples. Por que que eu digo que é simples? Ele não vai ter, né, essa blusa não vai ter aquelas diminuições da gola. Ela não vai ter aquelas diminuições das cavas, né, das mangas. Então, ela é muito simples, ela vai ser feita de forma reta. Então, são duas partes iguais, frente e costas, e mais duas partes iguais, as duas mangas. Aqui, eu fiz uma parte para ficar mais fácil de explicar, né? Então, aqui, eu já fiz uma parte, né? Eu comecei a parte aqui, ó, por baixo. Eu utilizei a agulha número 5 para fazer essa barra aqui. Eu fiz 8 centímetros de barra, porém essa quantidade pode ser perfeitamente alterada. Você pode modificar. Se você quiser só 5 centímetros, ok. Se quiser maior, ok também. Aqui eu fiz 8 centímetros de ponto barra 2 por 2. O que que significa barra 2 por 2? 2 meias e 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs dos dois lados. E após esses 8 centímetros, eu segui com ponto malha. O que que é ponto malha? É o ponto meia do lado direito e o ponto tricô do lado avesso. Então, isso é o ponto malha. O meu ponto meia fica com esse efeito aqui um pouquinho diferente, porque o meu ponto meia é torcido. Por isso, eu até gasto um pouquinho mais de fio, que meu ponto é apertadinho também. Então, fica com este efeito. Mas pode ser trabalhado com um ponto meia normal ou qualquer outro ponto fantasia que você escolher. Eu trabalhei de forma reta aqui. E aqui em cima, onde seria a gola, eu fiz a barra 2 por 2 também. Porém, aqui no início, eu fiz com a agulha número 5. E aqui eu fiz com a agulha número 7. Mas é o mesmo ponto barra 2 por 2, 2 meias e 2 tricôs. E aí eu arrematei. Esse bololô aqui
no final e aqui no início, eu deixei um pedaço de fio grande, porque eu vou utilizar este aqui para costurar aqui o ombro. E este aqui embaixo para costurar aqui do lado até chegar na manga. Mas isso aqui é opcional, então não tem mistério. Então, essa parte aqui é simples, é só o ponto barra 2 por 2 e o ponto malha. De forma reta, sem aumento e sem diminuição. Então, essa primeira parte, eu vou começar assim. Não tem mistério. Eu vou começar colocando os pontos na agulha com 2 fios juntos. E a minha agulha número 5. Eu vou começar essa barra aqui. Eu vou começar colocando 78 pontos. E aqui na hora de colocar os pontos, observar que é necessário pegar os 2 fios. Esses 2 fios são considerados um só. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso começar o meu trabalho. Esse tanto de fio que eu deixei aqui é para eu utilizar na costura depois. Mas isso aqui não é regra, é opcional. Aí eu enrolo aqui, porque não me atrapalha. Eu já acostumei, então não me incomoda em nada eu fazer assim. Mas é opcional. Aí eu chego aqui assim no finalzinho, aí eu dou tipo um nozinho aqui para ele ficar presinho. Aí fica assim, esse bololôzinho aqui. Mas pra mim não tem problema. Eu estou com 78 pontos na agulha. E por que 78? Esse ponto que eu vou utilizar, o ponto barra 2 por 2, pede uma quantidade que seja múltiplos de 4. 2 meias e 2 tricôs. E eu vou utilizar aqui 2 pontinhos de bordas. Então, múltiplos de 4 mais 2 pontos de bordas. E mais 2. Por quê? Aqui eu começo 2 meias e 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs. Se eu colocar somente múltiplos de 4, aqui eu terminaria com ponto meia também. E na hora de costurar, eu ficaria aqui, ó, com 4 pontos em meia. Eu não teria esses 2 finais aqui para a barra ficar certa. E agora eu vou começar com a minha primeira carreira. Esse meu primeiro pontinho de borda, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. Eu vou fazer assim, com o fio na frente mesmo. Lembrando que existem várias formas de se fazer o ponto de borda. Pode ser em meia, em tricô, da maneira que você achar melhor. E agora eu vou começar com 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. E eu vou seguindo assim, com essas 2 repetições, até o finalzinho da carreira. Sempre dessa forma. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto barra 2 por 2 e eu fiz aqui 2 pontos em meia
e terminei com 2 pontos em tricô. É interessante observar o início e o final da carreira. Aqui eu comecei com 2 pontos em meia, então eu não posso terminar com meia aqui, porque na hora de eu costurar uma parte na outra, a barra vai ficar desigual. Então, se eu comecei aqui com 2 pontos em meia, eu preciso terminar aqui com 2 pontos em tricô. E se eu comecei aqui com 2 pontos em tricô, 2 meias, aí eu tenho que terminar diferente aqui. O último pontinho, que é o de borda, eu vou trabalhar em tricô também. Em todo o início de carreira, eu vou trabalhar com um pontinho sem fazer, com fio na frente, e todo o último ponto de cada carreira eu vou trabalhar em tricô. Eu vou fazer assim por todo o trabalho. Agora eu vou virar o trabalho, vou para o lado avesso, para a segunda carreira do ponto. O pontinho de borda eu vou manter, só passando para a agulha assim, sem trabalhar com o fio na frente mesmo. E aqui eu vou observar o que que tá pedindo para mim, como os pontos estão se apresentando na agulha. E aqui eu vejo que são 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Desta forma, eu percebo que essa minha segunda carreira é igualzinha à primeira. A primeira eu também comecei com 2 pontos em meia e 2 tricôs. Então, eu vou repetir a primeira carreira por 8 centímetros. Em carreiras, com o meu fio e a agulha número 5, eu fiz 20 carreiras. 8 centímetros, 20 carreiras. Então, eu vou seguir repetindo essa carreira até o tamanho que eu desejo. Se você quiser menor, ok. Se quiser maior, ok também. Eu já concluí aqui as minhas 20 carreiras e em centímetros eu tenho 8 centímetros. Então, essa parte aqui já está concluída e agora eu já posso trocar de agulhas. Agora eu vou passar a trabalhar com a agulha número 7, porque eu vou fazer essa parte aqui. Agulha número 5 eu vou deixar guardada, porque eu não vou precisar dela mais nessa parte. Agora todo o trabalho vai ser feito com a agulha número 7. Essa parte aqui. Eu estou do lado direito e agora eu vou trabalhar com o ponto malha. O ponto malha é esse aqui. Lado direito eu vou fazer tudo em meia e o meu lado avesso eu vou fazer todo em tricô. Então, são 2 carreiras de repetições, né, que eu vou seguir fazendo. Então, eu comecei aqui e agora eu vou seguir até aqui. Então, na minha primeira carreira, vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E vou fazer ponto meia até o finalzinho dessa carreira, do lado direito. Lembrando que essa parte aqui, você pode adaptar para o ponto que você quiser trabalhar. Aqui eu estou fazendo ponto meia torcido. Vou seguindo aqui com ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto malha, fiz tudo em meia, e eu cheguei aqui no último pontinho, que é o pontinho de borda. Se você quiser fazê-lo em meia também, não tem problema. Eu vou fazer em tricô. Eu vou manter o que eu estava fazendo aqui na barra. Todo o início de carreira eu vou passar um pontinho sem fazer, com fio na frente, e todo o último pontinho eu vou fazer em tricô. Vou guardar essa outra agulha número 5, vou pegar a agulha número 7, e agora eu vou para a segunda carreira. Estou agora do lado avesso, e eu já sei que o meu lado avesso é todo em tricô. Eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo com o ponto tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto malha, toda em tricô, do lado avesso. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô.
E agora eu vou virar o trabalho. A partir de agora, é só repetição. Eu vou repetir essas duas carreiras, carreira em ponto meia, carreira em tricô, até o tamanho desejado. E por que eu falo tamanho desejado? Se você quiser um cropped, você vai fazer menor. Se você quiser mais comprida, você vai fazer maior. Eu aqui, nessa parte, eu tenho a contar aqui da barra até aqui, 45 centímetros. Porque no meu tamanho total, eu tenho 50 centímetros. Então, essa minha peça precisa ser igual a essa. Eu preciso de 50 centímetros aqui. Então, a partir da minha barra, eu vou medir aqui e vou seguir fazendo até eu obter 45 centímetros. Aqui sim, 45. Entre 45 e 46, porque conforme você vai mexendo, o tricô tende a ceder. E é por isso, né, que eu não gosto, é uma particularidade minha. Eu não gosto de fazer muito comprido, porque com o uso vai cedendo, vai aumentando, vai enlarguecendo, vai crescendo aqui embaixo, então vai ficando mais comprido. Então, eu gosto de fazer nesse tamanho mesmo, 50 centímetros. Há quem faça 52, há quem faça 55, então esse comprimento é opcional, tá? É a critério, é de gosto pessoal. Eu vou seguir, então, aqui até eu obter os meus 45 centímetros com ponto malha. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho a contar aqui da barra até aqui 45 centímetros. Eu já medi com um pouco de ponto em uma agulha e na outra, para ficar mais fácil. Aqui é só para efeito de visualização. Então, eu tenho aqui 45 centímetros e agora eu já vou para a parte final do trabalho. A parte final é o quê? É a outra barrinha que eu vou fazer, porém, com a agulha número 7. É essa parte aqui que eu vou fazer. Ela vai ficar um pouquinho mais larguinha do que essa aqui do início. Então, eu vou finalizar com a barrinha. Eu vou seguir aqui, mantendo o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, eu vou fazer 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. Até chegar no final da carreira. Aqui no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira com ponto barra 2 por 2. Eu finalizei aqui a sequência com 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô e vou virar o trabalho. O pontinho de borda eu vou manter, passando para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou seguir acompanhando os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo para mim. E aqui está me pedindo 2 pontos em meia. Então, eu vou repetir a carreira. Eu vou fazer igual eu fiz a primeira, com 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E eu vou seguir com essa carreira por 5 centímetros. Sempre acompanhando os pontos. Eu já fiz aqui os 5 centímetros do ponto barra 2 por 2 e em carreiras eu fiz 10 carreiras para obter os 5 centímetros. Agora eu tenho aqui no comprimento total a partir da barra até aqui 50 centímetros. Eu já medi com um pouco de pontos na outra agulha para o trabalho ficar aberto. Aqui é só para efeito aproximado de visualização e eu tenho 50 centímetros.
Agora eu vou arrematar essa parte para poder finalizar e dar continuidade na outra parte, que é a manga. Para arrematar, esse pontinho de borda eu vou trabalhar nessa carreira, né? Eu só estava passando para a agulha, agora eu vou fazer aqui um tricô. E eu vou seguir acompanhando os pontos. Eu tenho aqui 2 pontos em meia, então eu vou fazer um ponto meia. E para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos nessa agulha aqui, para poder passar assim, um por cima do outro. Lembrando que existem outras maneiras de se fazer um arremate no trabalho em tricô. Eu estou fazendo dessa forma. Eu fiquei com um ponto aqui e eu tenho um outro ponto meia. Então, eu faço aqui o ponto meia e passo o pontinho por cima. Agora, eu tenho 2 pontos em tricô. Eu vou fazer um tricô, passo por cima, faço outro tricô e passo por cima. Agora, eu tenho meia, eu faço um meia e passo por cima. Faço outro meia e passo por cima. Sempre lembrando de não apertar muito. Eu não quero esse trabalho aqui muito apertado, ó. Vai ficando assim o arremate. E dessa forma eu vou retirando todos os pontos da agulha. Então, eu faço um tricô, passo por cima. Um tricô, passo por cima, um meia, passo por cima, um meia, passo por cima. Eu vou seguindo dessa forma, acompanhando os pontos, até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho, que é o de borda. Sempre acompanhando aqui os pontos. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira do arremate. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô e vou passar por cima. Antes de finalizar, antes de eu cortar esse fio, eu vou calcular um tamanho para esse fio, porque eu preciso fazer a união dessas duas partes. Eu preciso costurar. Eu deixei um tanto de fio aqui nessa parte para costurar um lado e agora eu vou deixar um tanto para costurar o outro lado. Vai ser a costura dos ombros. Então, eu faço assim mais ou menos, porque eu não vou costurar muito. Eu preciso deixar um espaço aqui para passar a cabeça. Aí, é da sua preferência deixar mais aberto aqui ou deixar mais justinho assim na cabeça. Aí também é de gosto pessoal. Por hora, eu cortei aqui o fio e vou passar dentro dessa argolinha aqui. Assim, para poder travar aqui o trabalho, ó. Eu dei tipo um nozinho, para os pontinhos não desmancharem, né? Para o trabalho não desmanchar. E agora, eu finalizei essa etapa. Eu já tenho aqui as duas partes prontas. Partes da frente e das costas, exatamente iguais. Mesmo tamanho, mesmo material, mesmo ponto, mesmo tudo. Agora, eu vou deixar separada. E vou começar a fazer as mangas. Eu vou utilizar essa agulha e a outra também. Para fazer a manga, né, as mangas, eu vou utilizar o mesmo material. Aqui eu já separei a pontinha de dentro e a pontinha de fora do novelo. Vou trabalhar de forma dupla. E para o início da barra, essa barra que vai ficar aqui no punho, eu vou trabalhar com a agulha número 5, exatamente como eu fiz na parte da frente e na parte das costas.
Eu vou fazer a barra com essa agulha 5 e o restante com a agulha número 7. E eu vou começar o meu trabalho colocando 46 pontos na agulha. Lembrando que eu vou deixar essa ponta um pouquinho maior para me ajudar na hora de costurar essa parte aqui do braço até as cavas. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao trabalho. Lembrando que essa ponta eu deixei sim grande para poder me ajudar na costura, mas isso aqui não é regra, é opcional. Eu já acostumei a trabalhar assim. E isso aqui não me atrapalha em nada, não me incomoda. Então, eu fazendo assim, e aqui eu dou um nozinho e vai ficar um bololô penduradinho mesmo. Eu faço assim. E vai ficar assim. Vai ficar esse bololô feio aqui. Mas não vai me incomodar. Eu estou aqui com 46 pontos na agulha. E por que que eu coloquei 46? Eu usei a fita métrica e eu fiz uma amostra. Eu vi quantos pontos eu precisava para fazer aqui o punho. Eu recomendo que você também faça uma amostra para ver se essa quantidade aqui é suficiente para você. Pode ser muito ou pode ser pouco. Então, por favor, faça uma amostra para saber direitinho o cálculo dos pontos necessários. E agora, antes de eu começar a fazer essa manga, eu vou mostrar, né? São duas mangas que eu preciso, né? Para os dois braços. Eu fiz uma aqui para ficar mais fácil de explicar, né? Eu acho mais fácil mostrar. Eu comecei aqui, essa barra que eu vou fazer agora é essa aqui, com a agulha 5, então ficou apertadinha. E aí, eu fui seguindo aqui com o ponto malha, o mesmo ponto da parte da frente e das costas, né? Ponto meia do lado direito e ponto tricô do lado avesso. Isso aqui, feinho, é o quê? São marcadores que eu fui utilizando para poder marcar, né? Marcador para marcar mesmo. Para marcar aqui as carreiras de aumentos. Então, eu coloquei 46 pontos aqui e fui fazendo aumentos a cada quantidade de carreiras. Ó, aqui eu comecei a usar o marcador. Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei os outros marcadores que eu tinha. Então, eu fui fazendo assim, ó, marcando com outro fio de lã, um pedacinho. Aí, eu só dei um nozinho aqui que fica fácil de desmanchar. E segui aqui marcando. E então, eu fui fazendo aqui os aumentos da seguinte forma. Na primeira carreira, após a barra, eu fiz um aumento. Aí, eu fui fazendo. Na sétima carreira, eu fiz outro aumento. Então, a cada 7 carreiras, né? A cada 6 carreiras, eu vou fazendo um aumento. Fiz aumento na primeira. Quando eu cheguei na sétima, eu fiz aumento. Então, é um aumento na primeira e na sétima. Aí, eu vou voltando. Aqui, eu fiz 7 na primeira. Aí, eu fiz mais 6. Aí, quando na sétima, volta aqui na primeira. E fui fazendo aumentos. Eu quis essa quantidade aqui de pontos no total, aqui no final, para ficar assim na hora de costurar. Ela vai ficar com essa distância. É o tamanho que você precisa para sua cava. Então, essa quantidade de aumentos também é de acordo com o seu gosto. Eu recomendo que meça aqui para ver se essa quantidade de aumentos é suficiente. E também tem que levar em consideração esse comprimento aqui.
Eu fiz aqui aproximadamente 45 centímetros. Eu não quis, ó, 50 centímetros. Eu não quis aqui muito comprido, não. Então, é de gosto pessoal. Tem gente que gosta que aqui fique mais fofinho, mais soltinho. Eu não, eu quis aqui, ó, 50 centímetros. Então, eu vou começar aqui a barra, para não ficar muito confuso. Eu vou fazer essa barra aqui primeiro. Então, com a agulha número 5, eu vou dar início aqui à primeira carreira. E eu também vou trabalhar com pontos de bordas aqui. O primeiro pontinho eu vou manter, passando só para a agulha, sem trabalhar. E vou seguindo com 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto barra 2 por 2 da manga. Finalizei aqui com 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e vou repetir. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E vou seguir acompanhando os pontos. Eu percebo que aqui já me mostra 2 pontos em meia e é o que eu vou fazer. Essa segunda carreira é igualzinha à primeira. Eu começo com 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira, no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto barra 2 por 2, finalizei aqui com 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essa carreira do ponto barra por 8 centímetros. Exatamente o mesmo tamanho que eu fiz a parte da frente e a parte das costas e essa outra parte aqui das mangas. Então, eu vou concluir aqui os 8 centímetros. E depois eu volto para fazer uma correção aqui na parte dos aumentos que eu informei que era cada 7 carreiras. Só que não, eu confundi pela numeração da agulha. Com a agulha número 7, eu vou fazer aumentos a cada 8 carreiras. Eu sempre vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira com aumentos. Eu tenho aqui na agulha 2 pontos. É o pontinho de borda e o último pontinho da carreira. Então, nesse último pontinho, eu vou fazer mais um aumento. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui no início. Eu vou fazer um ponto meia na alcinha da frente, assim. E sem tirar o fio, né? Sem tirar o ponto, eu vou fazer um ponto meia na alcinha de trás, assim. Eu fiz 2 pontos em um ponto só. E o último pontinho, que é o de borda, vou fazer em tricô. E agora, eu já posso guardar essa agulha número 5, eu não vou mais trabalhar com ela. E eu vou aproveitar e colocar aqui o meu marcador. Como os meus marcadores eu não consegui encontrá-los, eu vou fazer como eu fiz aqui, com esse fiozinho. Eu já contei aqui, eu fiz 11 repetições. Ou seja, eu fiz 11 carreiras de aumentos, né? Então, eu já cortei aqui os meus fiozinhos. Então, eu vou pegar um fiozinho, um pedacinho. Com a ajuda da agulha de tapeçaria.
Eu vou introduzir aqui nessa primeira carreira, eu vou colocar aqui no primeiro pontinho, ó. Vou só passar aqui uma pontinha. E assim, eu dou um nozinho aqui para não escapar. E também fica mais fácil depois para desmanchar, apenas um nozinho. Então, eu já identifiquei que eu fiz um aumento nessa carreira. Essa foi a primeira carreira. Agora, eu vou virar o trabalho, vou para a segunda carreira. Na segunda carreira, não tem aumento nenhum. Então, os aumentos serão feitos sempre do lado direito do trabalho. Essa segunda, eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha. E vou seguindo em ponto tricô, porque eu estou do lado avesso. Esta é a segunda carreira e eu vou seguindo assim até o finalzinho. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Esta segunda carreira foi sem aumentos e eu vou virar o trabalho. Essa terceira carreira também é sem aumentos. Eu estou do lado direito, vou manter aqui o primeiro pontinho, que é o de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou seguindo em ponto meia até o finalzinho da carreira, sem aumentos. Eu cheguei aqui no finalzinho desta terceira carreira do lado direito, sem aumentos. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a quarta carreira. Na quarta carreira, eu também vou seguir normalmente, sem fazer aumentos. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E vou seguindo com ponto tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quarta carreira, toda em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho. Nessa quinta carreira, eu também vou seguir sem fazer aumentos. Eu vou manter o pontinho de borda e vou seguir com ponto meia até o final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quinta carreira, toda em ponto meia, sem aumentos. O último pontinho eu vou fazer em tricô, que é o de borda. Vou virar o trabalho e vou para a sexta carreira. A sexta carreira também é sem aumentos. Eu vou manter aqui o pontinho de borda e vou seguir fazendo ponto tricô até o final. Eu cheguei aqui no finalzinho desta sexta carreira, sem aumentos, toda em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer o tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a sétima carreira. Nessa sétima carreira, também não vou fazer aumentos. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E vou seguindo aqui com um ponto meia até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta sétima carreira, toda em ponto meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho. Vou para a oitava e última carreira da sequência desse ponto aqui, da sequência de aumentos. Essa oitava carreira não tem aumentos. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo em ponto tricô até o finalzinho da carreira.
Eu cheguei aqui no finalzinho desta 8ª carreira, toda em ponto tricô, sem aumentos. O último pontinho eu também vou fazer em tricô, é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essas 8 carreiras, né? Uma carreira com aumento e 7 sem aumentos. Eu vou seguindo assim até o tamanho desejado. Por que até o tamanho desejado? Porque você vai medir até onde você quer a sua manga. Se você quer que ela fique mais folgadinha aqui embaixo, assim, precisa de mais carreiras. Você vai medir aqui no seu braço até a cava, ver direitinho como que você quer. E a sequência de aumentos, eu aqui fiz de 8 em 8 carreiras, porque eu precisava desta largura aqui. Eu fiquei aqui de largura, olha, aproximadamente 40 centímetros. Eu fiquei com 40 centímetros aqui em cima de largura, que normalmente é isso aqui para manga, 20 centímetros para manga. Se você quiser que aqui fique mais largo, pode reduzir aqui, ao invés de fazer de 8 em 8 carreiras, pode fazer de 7 em 7 carreiras, ou de 6 em 6, se você quiser mais largo. Aí é a critério, se quiser mais estreito, aí pode aumentar. O meu ponto é muito apertado, a tensão do meu ponto é apertada, porque o meu ponto meia é torcido. Então, para mim, eu quis essa largura aqui de 40 centímetros, que normalmente é a largura de uma manga, mas é a critério. Então, é só seguir agora repetindo essas 8 carreiras, até obter aqui o tamanho desejado. Eu fiz aqui 8 centímetros, com ponto barra, e depois eu segui fazendo aqui por 45 centímetros. Aproximadamente. Então, eu fiquei aqui no total com 52 centímetros, né? Eu tinha medido 50, mas não. 8 centímetros mais 45, eu fiquei com 52 centímetros. Então, agora eu vou seguir aqui a sequência de repetições. Eu vou para a primeira carreira, aqui, com aumentos novamente. Então, eu já sei que eu preciso marcar aqui. Então, eu vou pegar o meu fiozinho e já vou colocar aqui no meu primeiro pontinho, porque eu já sei que essa é a carreira do aumento, é o meu segundo aumento. Aí, eu dou um nozinho aqui, só pro fiozinho não soltar. Assim. E agora, eu vou seguir. Esse primeiro pontinho é meu pontinho de borda, então, eu só vou passar aqui pra agulha. E agora, eu vou fazer 2 pontos em um só. Eu vou fazer um ponto meia na alcinha aqui da frente. E sem tirar o ponto e o fio, continua aqui atrás, eu faço um ponto meia atrás. Eu fiz 2 pontos em um só. Vou seguir normalmente até chegar aqui no finalzinho da carreira, onde eu vou fazer o outro aumento. E assim, seguir até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E eu tenho aqui, nesse comprimento, entre 52 e 53 centímetros, aproximadamente, porque eu fiz 8 centímetros do ponto barra, mais aproximadamente 45 centímetros, 44 alguma coisa do ponto malha, meia do lado direito, tricô do lado avesso. Eu terminei aqui a carreira pelo lado avesso do trabalho, e eu tenho nesse tamanho aqui 22 aumentos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aumentos. Como eu fiz do outro lado também, então eu tenho 22 aumentos e de 46 pontos, eu estou agora com 68 pontos. E agora eu vou arrematar.
Para fazer o arremate, eu vou fazer da seguinte forma. Esse primeiro pontinho aqui, que era o de borda, que eu tava só passando para agulha sem trabalhar, aqui eu vou fazer em tricô. O arremate pode ser feito todo em meia? Pode sim. Pode ser feito todo em tricô também. Para fazer o arremate, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou seguir acompanhando os pontos. Esse primeiro pontinho aqui que eu estava passando para agulha assim, sem trabalhar, aqui nessa ocasião eu vou fazer em tricô. E agora eu vou fazer em meia. Para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos nessa agulha para poder passar um pontinho por cima do outro, assim. Eu fiquei com um ponto, eu preciso de mais um, então eu faço mais um ponto meia e passo por cima. Faço mais um ponto meia, fiquei com 2, passo um ponto por cima do outro. Lembrando que existem outras maneiras de se fazer o arremate. Eu estou fazendo dessa maneira, você pode fazer do jeito que quiser. Eu sempre preciso de 2 pontos nessa agulha para poder passar um ponto por cima do outro. Sem puxar muito, para que não fique repuxando aqui. E o pontinho vai ficando assim, o arremate vai ficando assim, parecendo meia deitado. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate. Vou fazer o último pontinho em tricô ou em meia, tanto faz, e vou passar por cima. Eu fiquei com uma argolinha, agora eu já posso cortar o fio, só que eu vou calcular um tamanho que eu possa utilizar para fazer a costura. O arremate ficou assim. Então, eu calculo aqui mais ou menos e corto o fio. Eu passo essa pontinha que eu cortei aqui por dentro dessa argolinha para finalizar o trabalho e garantir que não vai soltar os pontos. Concluída essa manga, é só fazer a outra manga exatamente igual. Como eu já fiz aqui, agora é só organizar as partes e fazer a costura. Dessa forma aqui que eu vou mostrar. Eu já estou com as 2 mangas prontas. E eu já estou com as 2 partes prontas, frente e costas. Então, a primeira coisa, eu vou pegar a parte da frente e a das costas. E essas 2 mangas aqui eu vou deixar reservada para costurar depois. Concentrando aqui, então, nas partes, eu vou colocar na mesma posição, a parte de baixo com a parte de baixo, assim, e a parte de cima. E como que eu vou saber qual que é a parte de baixo e qual que é de cima? A parte de baixo foi feita com a agulha mais fina, então o ponto fica mais fechadinho, ó, aqui em cima o ponto fica mais aberto. Então, as 2 partes estão iguais. Então, eu vou simplesmente virar e marcar aqui o tanto que eu quero para costurar. Lembrando que aqui vai passar a cabeça, então tem que ser uma quantidade que dê para passar a cabeça. Eu estou com o lado meia para cima e o tricô para baixo. Então, eu só vou pegar assim, ó, e virar. Então, ó, desse lado eu fiquei com ponto meia e desse lado também. O lado do tricô ficou pra dentro, ó, das 2 partes ficaram pra dentro. E agora eu vou marcar aqui o tanto que eu preciso costurar. Por isso que eu deixei aqui já um pedacinho de fio, porque esse aqui eu costuro desse lado e esse aqui eu costuro desse lado. Agora eu vou marcar aqui direitinho. Eu já marquei aqui como eu quero a minha costura e eu fiz a divisão aqui da seguinte forma. Eu tenho 78 pontos na agulha. Eu preciso que aqui fique um espaço aberto para passar a minha cabeça. Então, eu calculei mais ou menos
o tamanho de uma touca. Normalmente eu uso uma touca 80 pontos para fazer. Eu preciso então de mais eu preciso de aproximadamente 40 pontos aqui e aqui para dar os 80 e passar minha cabeça. Eu fiz a divisão da seguinte forma: desse lado aqui eu tenho 17 pontos, incluindo o pontinho de borda. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e o pontinho de borda 17, ó. E eu marquei aqui. Então, essa parte eu vou costurar, vou pular essa parte e aqui eu vou costurar mais 17 pontos. Eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e o pontinho de borda 17. Se você quiser costurar mais um pouquinho aqui, ok, é de acordo com o seu gosto. Agora eu vou fazer a costura da seguinte forma, assim, eu vou costurar o ponto barra com o ponto barra. Vai ficar assim. Então, eu vou virar aqui. E aqui, assim. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, vou introduzir aqui as duas pontinhas dos fios. E vou fazer a união. Eu vou pegar um pontinho de cada lado. E vou unir. E agora eu vou seguir aqui acompanhando. Vou pegar um pontinho meia. E aqui eu vou pegar o pontinho tricô. E vou fechando aqui a costura. Sempre lembrando aqui de pegar um pontinho de cada lado. Eu cheguei aqui com a costura no marcador. Ó. E agora eu já posso passar esse fio aqui para o lado avesso e finalizar aqui o acabamento. Então, eu vou introduzir aqui e passar para dentro. A costura ficou assim, ficou desencontrando aqui mesmo, porque aqui começa com ponto meia e aqui começa com ponto tricô. Ficou esse pequeno relevinho aqui, assim, mas a costura seguiu acompanhando. E agora é só costurar o outro lado igual. Eu já finalizei aqui as costuras dos ombros e agora eu vou costurar as mangas. Por isso que é importante costurar primeiro a parte da frente com a parte das costas, porque a manga vai ficar aqui no meio desta costura. Agora eu vou virar assim, ó. A parte tá costuradinha. A costura ficou com esse relevinho aqui. E agora eu vou costurar as mangas. Para costurar as mangas, também vai ser necessário centralizar aqui no meio da costura. Ó, estou abrindo a peça, a parte aqui pra lá e a outra parte aqui. Aqui onde vai passar a cabeça. Eu vou costurar desse lado aqui. Vou pegar uma manga, essa parte aqui maior do arremate, e vou centralizar aqui, vou medir, para que fique
mais ou menos a mesma quantidade de pontos aqui e aqui. Aqui precisa estar no meio. Então, eu vou marcar um pouquinho aqui. E aí, eu vou costurar aqui. Então, primeiro costura aqui os ombros, né? Junta as duas partes, frente e costas. E depois costura aqui as mangas. Para depois finalizar o resto da costura. Eu já centralizei aqui. E eu tenho 68 pontos. Então, eu dividi 34 para essa parte e 34 para essa parte. Coloquei o marcador aqui e coloquei um outro aqui. E agora é fazer o mesmo processo. Eu vou costurar isso aqui tudinho com essa pontinha aqui que eu já deixei reservada. Aqui tá a agulha. É agora que eu estou aproveitando essas lãzinhas aqui que eu deixei reservada. Então, eu vou costurar essa parte, sempre pegando um pontinho de cada lado. Aqui tá, ó, invertido, então eu vou tomar um cuidado de pegar o pontinho de borda daqui e daqui, deixar essa parte do arremate para dentro. Eu já finalizei aqui a costura da manga. Ficou assim. Esse relevinho. E agora eu já posso retirar os marcadores. Então, costurando as mangas, eu vou repetir o processo na outra manga também. Então, eu já costurei aqui as duas mangas. E agora eu já posso ir para a parte final. Ó. Ficou assim. Eu costurei primeiro aqui e depois aqui. Agora eu vou fechar aqui a manga. Eu vou costurar a manga aqui. E depois aqui as laterais. Olha só como é que tá ficando a costura da manga. A costura tá aqui, a barra seguiu acompanhando. A costura está aqui, ó. Aqui o relevinho. E ela tá seguindo aqui. E tá ficando desse jeitinho, nem está aparecendo a costura. E eu só estou pegando um pontinho de cada lado. Eu tô pegando aqui, na beiradinha. E aqui na beiradinha, assim. Então, eu vou terminar de costurar aqui. E já vou costurar a lateral também. Eu não vou ficar mostrando muito, porque o vídeo já está muito grande. E a costura aqui não tem mistério, é só pegar um pontinho de cada lado. Depois da blusa totalmente costurada
e o acabamento, né, os fios devidamente escondidos, a blusa está prontinha para ser usada. E ficou assim. Por hoje é só, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.